Você sabe fazer o registro das atividades coletivas voltada para o PSE e também monitorar os dados dentro do CISAB relacionados aos dados que foram aprovados ou reprovados? Esse monitoramento é fundamental. Neste vídeo, eu irei mostrar para vocês como isso pode ser feito e aplicado no dia a dia. Inicialmente, eu abri aqui o ESUS APS, eu estou dentro de uma versão de treinamento, portanto, todos os dados que forem apresentados aqui são dados fictícios, certo? A gente tem duas opções de registro aqui, que o profissional precisa escolher. O profissional ele pode registrar por meio do módulo CDS ou por meio do módulo Atividade Coletiva. Esse módulo Atividade Coletiva é um módulo mais recente que surgiu dentro das suas APS. Quando a gente clica nele, a gente pode clicar aqui na opção Atividade em Saúde e fazer o registro dessa atividade coletiva. Já o módulo CDS é um módulo mais antigo, né? A maioria dos profissionais já utilizam esse módulo aqui para estar registrando essas atividades. Quando a gente clica aqui em CDS, abre a opção de atividade coletiva, que é por onde a gente faz também esse tipo de registro. Resumindo, a gente tem que escolher o caminho. Ou a gente escolhe o módulo CDS, ou escolhe o módulo atividade coletiva. O Ministério está priorizando o módulo atividade coletiva por ser mais recente, por trazer mais informações, certo? Mas as duas opções são aceitas, tanto faz a gente registrar aqui como nesse outro módulo aqui. Eu vou estar mostrando inicialmente o módulo do CDS, que é o módulo mais conhecido pelos profissionais de saúde. Quando eu clico na opção Atividade Coletiva, eu preciso adicionar uma nova ficha. Então, eu vou clicar aqui na opção Adicionar. Ao clicar em Adicionar, a ficha ela é aberta. Essa ficha da atividade coletiva ela também é chamada de modelo de informação da atividade coletiva. As duas nomenclaturas estão corretas, certo? Mas antes de eu explicar essa ficha, eu preciso trazer algumas informações importantes relacionadas ao PSE. O PSE ele trabalha com ciclos, né? Atualmente a gente está dentro do ciclo 2025-2026 e sempre que um ciclo é iniciado, a gente tem uma nota técnica explicando como aquele ciclo vai ser feito, né? Como aquele ciclo vai ser conduzido, quais indicadores a gente vai trabalhar, quais metas a gente vai ter, né? Inicialmente, os municípios, por meio das secretarias municipais de saúde e educação, fazem a adesão das escolas e creches, né? Eles escolhem quais escolas e creches vão ser aderidas para o ciclo. Depois eles podem estar acessando o extrato dessa adesão lá na opção do PSE dentro do e-gestor, né? Quando a gente tem o acesso restrito no e-gestor para a opção do PSE, a gente consegue baixar o extrato e visualizar as escolas e creches que foram aderidas pelo município. É muito importante a gente ter essa relação nominal. Quais são os INEPs, né? Quais são as escolas e creches que o município aderiu, para a gente estar organizando o processo de trabalho sobre, sobre esses locais, né? Sobre essas escolas e creches. Outra coisa que é importante, a gente trabalha com dois indicadores. O primeiro indicador, no ciclo 2025-2026, está relacionado com a realização de pelo menos uma ação das 14 que são elencadas na nota, na metade mais um das nossas escolas e creches aderidas. Já o segundo indicador, ele está relacionado à realização de 5 ações prioritárias, né, que foram escolhidas ali pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação e que precisam ser trabalhadas pelo menos na metade mais um dessas escolas. O primeiro indicador, ele vale 80% ali do recurso, né? Quando a gente consegue atingir a meta máxima dele, que é a metade mais um. E o segundo indicador, quando a gente consegue atingir a meta máxima ali, equivale a 20% do recurso de custeio, que é um recurso de manutenção, né? O recurso, ele é pago em parcela única. Então, a gente vai ter uma parcela única sendo paga no primeiro ano e a gente vai ter uma parcela única sendo paga no segundo ano. A primeira parcela ela foi paga no ano de 2025, com base na adesão que os municípios realizaram. Então, se o seu município já realizou, né, fez uma adesão ali para o ciclo 2025, 2026, essa parcela única ela já foi paga no ano passado, na metade do ano passado. No segundo ano, como é que funciona a parcela única que os municípios vão receber? Vão receber com base nas metas alcançadas relacionadas aos dois indicadores.
E qual janela temporal a gente vai trabalhar? Os dois ministérios estão olhando para janeiro de 2025 até maio, até o final de maio de 2026. Antes, a gente estava olhando só para o primeiro ano, né? Aquilo que foi alcançado dentro do primeiro ano. Mas o Ministério prorrogou, estendeu o prazo até o final de maio. Portanto, a gente tem de janeiro de 2025 até maio de 2026 para realizar o preenchimento, né? Para alcançar essas metas e garantir ali a parcela única dentro do segundo ano, que é o ano de 2026. Outra coisa que também é importante, caso o município não consiga alcançar o 100% ali, relacionado às duas metas que foram estabelecidas, o município ele vai receber proporcional, né, um valor proporcional ao que foi alcançado. Agora eu vou estar apresentando a ficha, né? Como vocês podem ver, aqui no topo a gente tem um cabeçalho que é preenchido de forma automática, né? A gente tem o dado aqui do cartão do SUS, o Cartão Nacional de Saúde do Profissional Responsável, o CBO, né, a Classificação Brasileira de Ocupação desse responsável, o estabelecimento onde ele está, que é o CINES, né, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e a equipe que ele está inserida, né, que a gente consegue visualizar por esse identificador nacional de equipe. Lembrando que são dados fictícios aqui apresentados. Uma coisa que é fundamental, esses dados eles precisam estar igualzinhos com os dados que são apresentados lá no Sines. Quando a gente entra lá no Sines e a gente vai em um determinado estabelecimento de saúde, a gente consegue verificar a relação de equipes, né, por meio do INE, e dentro desse INE, a gente vai ter a relação de profissionais que fazem parte dessa equipe e quais são os CBOs desse profissional. Todos esses números precisam estar igualzinhos com aquilo que está sendo apresentado lá no Sines, porque se tiver alguma divergência, o dado ele pode até ficar aqui dentro do eSUS, né? Eu posso até visualizar por meio da lupinha, quando eu clico na lupa, a ficha preenchida, ou dentro do relatório de atividade coletiva. Porém, quando ele chega lá no centralizador nacional e passa pelos critérios de validação do CISAB, se tiver uma divergência nesse cabeçalho com o que está ali no Sines, essa ficha ela vai ser reprovada, ela não vai ser contabilizada para o município, certo? Então, isso aqui é fundamental que o gestor olhe para isso aqui direitinho, para ver se esses dados batem. A gente tem uma forma de olhar bem mais rápida, que eu vou estar mostrando para vocês lá no CISAB, né? Quando algum dado estiver reprovado, a gente pode estar olhando isso, certo? O outro ponto é que a gente precisa preencher a data. Veja que dentro da ficha a gente tem asterísticos em alguns campos, né? E quando existe esse asterístico é porque a gente precisa preencher de forma obrigatória, certo? A data ela está relacionada à data que a gente realizou a nossa atividade coletiva. Não necessariamente a gente precisa estar colocando a data atual aqui, né? A data de hoje. Se a gente tem uma atividade que não foi feita hoje, que foi feita no dia anterior ou em outro mês, a gente tem que colocar a data correta, né? Que foi feita essa atividade coletiva. O CISAB ele trabalha com duas janelas temporais, né? Porque para o PSE, como eu falei, a gente recebe informação de janeiro de 2025 até maio de 2026. O CISAB ele aceita produções até 120 dias úteis. Então, de acordo com a data atual, até 120 dias úteis, até 120 dias, não necessariamente úteis, né? Mas até 120 dias anteriores à data atual, se a gente tiver algum dado, alguma ficha para preencher dentro dessa janela temporal, se a gente fizer o preenchimento e enviar essa produção para o centralizador nacional, essa ficha ela vai ser aceita, ela vai ser contabilizada no CISAB, porque está dentro dessa janela de 120 dias. Agora, se ultrapassou 120 dias, essa ficha ela vai ser reprovada, né? Fugiu ali da nossa janela temporal, certo? Eu vou estar colocando como exemplo o dia 26. Mas se eu tiver alguma produção aqui de fevereiro, de janeiro, ou até mesmo de dezembro, né, que tiver relacionada aqui dentro dessa janela de 120 dias, vai estar ok, certo? O Ministério ele vai aceitar essa produção. Eu coloquei aqui 26 de 3 de 2026 como exemplo. Depois a gente vai para o campo do turno. O turno também é obrigatório. Veja que existem campos que a gente vai ter círculo e existem campos que a gente vai ter quadrado. O círculo é de opção única. A gente só consegue marcar uma opção. E
quando a gente visualiza quadrado, é de opção múltipla, né? A gente consegue selecionar mais de uma opção, certo? Como é que funciona o turno? O turno está relacionado ao período que a gente realizou a nossa atividade. Se a gente tiver uma atividade que pegou um pedaço da manhã, um grande pedaço da manhã e um pequeno pedaço da tarde, como exemplo, né? A gente vai priorizar o maior período, né? Nesse exemplo, se a atividade ela aconteceu principalmente pela manhã, a gente vai marcar manhã, já que pegou só um pedacinho ali do período da tarde, certo? Portanto, é dessa forma que a gente marca a opção dentro desse campo, né? De acordo com aquilo que a gente trabalhou. Se foi pela manhã, a gente marca manhã. Se foi à tarde, a gente marca tarde. Se foi à noite, a gente marca noite. E prioriza o período ali que mais prevaleceu. Eu vou estar selecionando aqui a opção manhã como exemplo para vocês. Outra coisa, essa ficha de atividade coletiva é uma ficha que a gente registra não somente as atividades relacionadas ao PSE, mas a gente realiza também o preenchimento de atividades relacionadas à organização de trabalho, por exemplo, as reuniões de equipe que a gente faz. Se a gente está fazendo reunião de equipe, por exemplo, eu estou fazendo uma reunião com os profissionais da equipe da saúde e da família, eu consigo utilizar a ficha de atividade coletiva como ferramenta aqui para registro dessa produtividade. Se eu estou fazendo uma reunião entre equipes, né, um exemplo, a equipe da saúde da família com a saúde bucal, eu consigo utilizar a ficha de atividade coletiva para fazer o preenchimento disso também. Dentro da ficha, a gente também consegue realizar o preenchimento, né, das sessões do tabagismo relacionadas ao Programa Nacional de Controle do Tabagismo. A gente consegue realizar as atividades coletivas, o preenchimento das atividades coletivas dos polos de academia de saúde, do IAF, né, das reuniões. Então, é uma ficha assim que a gente pode usar para várias finalidades, não somente para o PSE. Por isso que no campo do Programa Saúde na Escola não aparece esse asterístico, porque pode estar relacionado ao PSE ou pode não estar relacionado ao PSE, né? Para fins de monitoramento ali das metas que os municípios estão alcançando, o Ministério da Saúde ele não olha para esse campo como um campo obrigatório para estar validando dado para os indicadores, né? Por quê? Porque muitos profissionais esquecem de marcar esse campo. Mas a gente está falando sobre qualificação de dado. A gente não está falando somente sobre alcance de meta. Portanto, né, é fundamental, se as atividades que a gente está preenchendo são atividades coletivas voltadas para o PSE, pensando na qualificação do dado, esse campo ele precisa ser marcado. A gente precisa olhar para além das questões de meta, de indicador, de financiamento. A gente precisa olhar para a qualificação de dado. E o que é que a gente precisa olhar aqui? O que é que a gente precisa entender sobre esse campo do programa Saúde na Escola? A gente tem duas opções, educação e saúde, que a gente pode escolher uma ou a gente pode marcar as duas opções. Mas como é que a gente marca? Se a atividade coletiva ela foi feita somente pelo profissional da educação, a gente coloca educação. Perceba que aqui abaixo, embaixo, né, alguns campos eles ficam bloqueados, porque o profissional da educação, ele não consegue realizar, por exemplo, atendimento em grupo, mas ele consegue fazer educação em saúde, ele consegue fazer avaliação procedimento coletivo, ele consegue fazer mobilização social. Quando eu marco a avaliação procedimento coletivo, né, a gente consegue visualizar que ele consegue fazer algumas práticas, antropometria, desenvolvimento da linguagem, práticas corporais de atividade física, saúde auditiva, saúde ocular, ou quando não se encaixa em nenhuma prática em saúde, aqui a gente marca a opção outra, certo? Quando eu marco educação e saúde, ou mobilização social, perceba que a educação em saúde ou mobilização social bloqueia a parte de práticas de saúde. A educação em saúde ou mobilização social só pode ser tema para saúde, né? E aqui a gente pode marcar mais de uma opção. Então, a gente pode descrever dentro da ficha de atividade coletiva que a ação aqui executada ela foi feita somente pelo profissional da educação. É uma forma da gente sinalizar para o Ministério da Saúde o que foi feito, certo? Por quê? Por que isso acontece? Os profissionais de educação eles não têm acesso ao SUS APS. Essa ferramenta aqui que eu estou apresentando para vocês é uma ferramenta da saúde.
ela não é utilizada pelos profissionais da educação. Mas eles podem preencher a ficha de atividade coletiva em papel e essa ficha de atividade coletiva, ela pode ser direcionada para o profissional de uma determinada unidade básica de saúde para que esse profissional faça o preenchimento e sinalize para o Ministério que a atividade que foi feita, ela foi feita somente pelo profissional da educação, nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Então, vocês entenderam, né? O profissional da educação, ele não tem acesso a esses ABS, mas ele pode preencher a ficha de atividade coletiva em papel, entregar para o profissional de saúde, e esse profissional de saúde, ele irá fazer a transcrição aqui dentro do sistema por meio do módulo, seja CDS ou seja atividade coletiva, né? O módulo de atividade coletiva. A outra opção é que a gente pode ter uma atividade feita somente pelo profissional da saúde. Então, a gente vai marcar a caixinha aqui da saúde, certo? Dentro da caixinha da saúde, a gente pode escolher educação em saúde, atendimento em grupo, avaliação procedimento coletivo, certo? Essas últimas opções aqui de atividade são as únicas opções que a gente pode estar utilizando para PSE. A gente pode escolher 4, 5, 6 ou 7, né? São as únicas opções. E, de novo, se eu coloco mobilização social ou educação em saúde, as práticas em saúde elas ficam bloqueadas. O próprio sistema já é bem intuitivo com relação a isso, né? Quando eu coloco atendimento em grupo, perceba que as atividades relacionadas à saúde bucal, aqui em práticas em saúde, são bloqueadas, né? A aplicação tópica de fluo, escovação dental supervisionada e a caixinha de SIGTAP são bloqueadas porque essas três opções elas não são consideradas atendimento em grupo. Elas são consideradas avaliação procedimento coletivo. Eu vou estar explicando direitinho para vocês como o significado de cada atividade aqui para vocês, certo? E quando o PSE ele pode ser executado pelo profissional da educação junto com o profissional da saúde. A gente pode ter uma atividade feita em conjunto, né? E aqui a gente também consegue abrir as caixinhas de educação em saúde, atendimento em grupo, avaliação, procedimento coletivo e mobilização social. Então, é dessa forma que a gente faz o preenchimento do campo Programa Saúde na escola. Se é somente educação, a gente marca só educação. Se é somente saúde, a gente marca só saúde. Se os dois se juntaram para fazer uma determinada atividade, a gente marca as duas opções. Outra coisa que é fundamental, dentro do PSE, a gente precisa sinalizar qual escola e creche a gente executou a nossa atividade coletiva. Então, por meio do número do INEP, que é o número que identifica a nossa escola ou creche, a gente consegue fazer o registro. Outra coisa que eu esqueci, esse identificador nacional da equipe é fundamental. Existem alguns profissionais que não possuem identificador nacional da equipe porque não estão inseridos em nenhuma equipe. Por exemplo, o coordenador municipal de atenção básica, se ele for somente coordenador, né, da atenção básica, ele não tem identificador nacional da equipe, porque ele não está inserido em nenhuma equipe da atenção primária. Ele não está na saúde da família, ele não está na atenção primária, ele não está na saúde bucal, ele não está na IMUT, por isso ele não tem identificador nacional da equipe. E para que a ficha do PSE, né, da atividade coletiva, ela seja aceita para o PSE, é fundamental existir o código de identificador nacional de equipe, porque somente os profissionais que fazem parte da atenção primária à saúde conseguem registrar atividades coletivas voltadas para o PSE. Se essa ficha ela for registrada por um profissional que não tem esse identificador nacional de equipe e que não faça parte dos CBOs da atenção primária à saúde, ele vai ser reprovado, né? Ele vai até ficar aqui presente dentro do SUDPS, como eu falei para vocês, mas quando ele chegar lá no CISAB, ele vai ser reprovado, porque ele não tem INE, certo? Eu vou colocar aqui como exemplo uma escola aleatória, né, só para sinalizar que a gente fez uma atividade relacionada a um determinado CIGTAP, a uma determinada escola, a um determinado INEP. Profissionais participantes. Perceba que aqui a gente tem um profissional responsável, que é o principal profissional que realizou a atividade. Mas a gente pode fazer uma atividade do PSE juntando profissionais. E como é que a gente faz o registro desses outros profissionais que participaram dessa atividade, né? A gente vai vir aqui na caixinha e digitar o cartão do SUS desse profissional ou fazer uma busca pelo nome, né? A gente consegue estar fazendo isso aqui também. Nessa parte aqui do campo número de participantes, a gente registra quantas pessoas, quantos estudantes
né, alunos ali, participaram da nossa atividade coletiva. Vou colocar aqui como exemplo 10, certo? Só para ilustrar. O tipo de atividade. Perceba que a gente tem atividades, a gente tem 7 tipos de atividades, mas como a gente está falando de PSE e não de reunião de equipe, né, a gente só tem essas 4 opções como atividade. Ou a gente marca educação, ou a gente marca mobilização, ou a gente marca atendimento em grupo, ou a gente marca avaliação procedimento coletivo, certo? Educação e saúde, ela está relacionada a temas para a saúde. Ela está relacionada na construção de conhecimento, palestra, roda de conversa, teatro, né? Várias práticas ali, metodologias ativas que a gente pode estar utilizando para a construção de conhecimento. Mobilização social, ela está relacionada à questão de protagonismo, a engajamento ali dos estudantes, a construção de redes sociais, certo? Educação em saúde e mobilização social, a gente não precisa estar identificando os estudantes que participaram aqui, né, colocando a relação nominal desses estudantes que participaram dessa atividade. É opcional, né? Se a gente quiser, a gente pode colocar, mas não é um dado obrigatório para a mobilização social e educação em saúde. Porém, quando eu clico aqui em atendimento em grupo ou avaliação procedimento coletivo, essa relação nominal ela se torna obrigatória. Por quê? Porque a gente está fazendo uma assistência ali aos estudantes, né? A gente está, de fato, atendendo, avaliando, né? Praticando um determinado procedimento. Isso envolve um cuidado assistencial e a gente precisa identificar a relação nominal desses estudantes. É muito importante, né, que a quantidade de participantes que eu coloco aqui, por exemplo, eu coloquei 10. Se eu for descrever a relação nominal, é importantíssimo que a gente tenha 10 estudantes aqui, né, batendo igualzinho com o número de participantes, que esse número ele não esteja divergente. O CISAB ele até aceita essa divergência, né? Se eu colocar aqui 10 e registrar somente 2 aqui na relação nominal, quando esse dado chegar lá no centralizador nacional, ele vai passar pelos critérios de validação, porque os critérios de validação não estão olhando para isso. Ele aceita. Mas como eu estou falando de qualificação de dado, é importantíssimo que esse número de participantes esteja igualzinho com a relação nominal aqui presente quando eu estou falando de atendimento em grupo ou de avaliação, procedimento coletivo, né, que são atividades obrigatórias. A não ser que queira também registrar para educação de saúde e mobilização social também. Para público-alvo, eu vou colocar quais públicos participaram. Por exemplo, eu fiz uma ação com as crianças de 0 a 11 anos de idade. Então, eu vou marcar aqui criança de 0 a 3, criança de 4 a 5, criança de 6 a 11, certo? A gente pode marcar mais de uma opção relacionada aqui ao público-alvo, certo? Para temas para saúde, também é de múltipla escolha. Eu posso, por exemplo, eu vou registrar a escovação dental supervisionada. Foi feita uma avaliação, procedimento coletivo, que está relacionado ao tema da saúde bucal, e na prática em saúde eu posso colocar aqui escovação dental supervisionada. Está correto esse preenchimento, né? O preenchimento ele vai de acordo com aquilo que a gente está realizando. Porque às vezes a gente está fazendo algo relacionado à saúde bucal, mas a gente não está fazendo uma avaliação, a gente está fazendo uma educação em saúde, por exemplo. Se eu marcar educação em saúde, o campo de prática ela é bloqueado, né? A gente fez só uma ação educativa ali, certo? Isso vai de acordo com aquilo que a gente está fazendo, de acordo com a metodologia que a gente está adotando. Feito isso, a gente clica aqui na opção salvar e essa ficha ela é registrada. Se eu clicar aqui na lupa, eu consigo visualizar a ficha preenchida, certo? Mas o que é importante, essa ficha ela precisa chegar lá no centralizador nacional e ser aprovada pelos critérios de validação do CISAB. E como é que a gente olha isso? Antes eu preciso mostrar também o módulo de atividade coletiva. Vou clicar aqui em atividade coletiva, opção atividade em saúde. Vou fazer um registro aqui, né, dessa atividade. Perceba que eu consigo modificar o responsável aqui, porque às vezes o profissional está tão ocupado
né, que a gente pode utilizar um outro profissional para realizar o preenchimento dessa ficha, né? Então, digamos, eu estou ajudando o meu colega aqui, eu vou alterar o responsável e colocar o nome dele. Eu consigo estar fazendo isso, né? Para a gente estar também organizando o processo de trabalho. Dentro desse módulo, ele funciona igualzinho ao módulo do CDS, né? A gente coloca data, turno, número de participantes, preenche aqui o campo de programa saúde na escola, o INEP que foi trabalhado, né? Se houve participação de outros profissionais, a gente consegue registrar aqui também. Tipo de atividade, público, tema para saúde, práticas, né? Segue a mesma lógica. A diferença é que a gente consegue escrever aquilo que foi feito durante a atividade. E quando a gente coloca antropometria, por exemplo, se eu escrever aqui, vou colocar aqui de forma aleatória, né, o peso e a altura, ele já dá o cálculo, né, ele já gera um cálculo para a gente. Né? Isso também ajuda, né, o profissional no preenchimento do IMC. Eu vou estar mostrando agora para vocês como a gente pode fazer o monitoramento disso dentro do CISAB. Essa parte aqui, ela é fundamental para quem está na gestão, né? Os profissionais podem estar olhando também, mas é fundamental para quem está na gestão, para quem está como coordenador do PSE na saúde e na educação, pode estar acessando o CISAB. A gente pode estar fazendo o monitoramento da produção nesse campo aqui, saúde e atividade coletiva, né? O que a gente vai visualizar aqui são dados públicos, né? A gente pode estar selecionando o município, por exemplo, selecionando a competência. A gente precisa olhar de janeiro até dezembro, por exemplo. O CISAB ele só permite gerar relatórios até 12 competências, né? Então, eu não consigo puxar até fevereiro de 2026, por exemplo. Né? Eu não consigo puxar de janeiro a fevereiro. O Cisab ele não permite fazer isso. Aqui na linha eu vou colocar o INEP, que é o código das nossas escolas e creches, e na coluna eu vou definir, por exemplo, temas para a saúde. E como é que a gente vai selecionar temas para a saúde? Primeiro, a gente precisa ter noção do que é que está colocado ali na nota técnica. Quais são as 14 atividades coletivas aceitas para o ciclo 2025-2026, né, que vão estar contabilizando para o ciclo? A gente precisa olhar para isso. Algumas nomenclaturas que estão presentes na nota não estão igualzinhas com aquilo que está presente na ficha de atividade coletiva. É por isso que a gente tem mais do que 14 aqui. Por exemplo, para temas em saúde, o que é aceito? Alimentação saudável, ações de combate ao Aedes aegypti, cidadania, dependência química, prevenção de violência, cultura da paz, saúde ambiental, saúde bucal, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva. Deixa eu ver, faltou mais alguma. Agravos negligenciados. A gente tem 10 opções aqui que a gente pode estar colocando para temas. Feito isso, a gente pode baixar ou gerar o relatório para a gente estar visualizando em tela. Depois, a gente vai tirar a seleção aqui de temas para saúde e modificar para práticas em saúde. E a gente vem aqui na opção práticas em saúde e seleciona as práticas que são aceitas: antropometria, aplicação tópica de flúor, escovação dental, saúde auditiva, saúde ocular, verificação da situação vacinal, práticas corporais, atividades físicas, né? E a gente gera uma tabela. Depois a gente precisa selecionar a parte do outro procedimento coletivo, porque existe uma opção que também está sendo contabilizada, que é o da prevenção da Covid-19. Né? A gente também tem como visualizar isso e a gente gera outro relatório. Então, é um pouco complexo, né? Uma prática que a gente pode estar adotando, né? Alguns profissionais possuem habilidades na parte digital, né? Na utilização de Python, na utilização de Power BI, que a gente consegue estar automatizando essa coleta de dados e visualizando isso dentro de um painel.
né? Depois eu vou estar apresentando para vocês um painel que eu fiz, que eu construí, que é totalmente automatizado. Ele faz as seleções e gera os dados dentro de um painel que pode ser visualizado no Power BI, que é uma ferramenta de visualização desses dados, certo? Então, é dessa maneira que a gente visualiza os dados para temas para a saúde e também para práticas em saúde. Lembrando, a gente precisa selecionar os meses aqui. Como eu só consigo puxar até 12 meses, né? Eu peguei 2025, mas a gente precisa olhar também para 2026, porque o financiamento ele está sendo contabilizado até maio, né? A gente está olhando para as metas até maio de 2026. Outra coisa que acontece, que vocês precisam entender também, como é que funcionam essas competências que estão aqui presentes no CISAB. Perceba que a gente tem dados até fevereiro. Hoje é dia 26 de março, mas no CISAB, aqui no relatório da atividade coletiva, a gente só tem dados até fevereiro. Por quê? Porque existe uma janela temporal que o CISAB e o CIAPS também trabalham, que a gente tem dado do mês atual até o 10º dia útil do mês seguinte, né? Existe até um calendário que a gente consegue visualizar isso, como é que funciona o 10º dia útil do mês seguinte, com base no calendário nacional, certo? Portanto, os dados que estão sendo apresentados aqui, em fevereiro de 2026, estão relacionados até o 10º dia útil de março. Os municípios que registraram produção até o 10º dia útil de março, relacionados a dados de fevereiro, consegue estar visualizando aqui. A outra janela temporal que eu falei para vocês, existe uma entrada de dado complementar. Então, quando o Ministério da Saúde lançar a competência de março, não é somente março que vai atualizar. Vai atualizar fevereiro, vai atualizar janeiro, vai atualizar dezembro, porque está pegando 120 dias atrás também. Então, esses meses eles vão sofrer atualização também, certo? E, de novo, quando o mês de março for liberado, se a gente tiver uma produção até o 10º dia útil de abril relacionado ao mês de março, esse dado ele vai ser contabilizado ali para o mês de março, para fins de visualização. Aí, de novo, quando eu lançar um outro mês, vai ter toda aquela atualização dos 120 dias, certo? É dessa maneira que funciona. E por que eu falei isso? Porque a gente pode verificar quais dados foram reprovados pelo CISAB. E como é que a gente faz isso? Pelo relatório de validação. Esse relatório de validação, ele existe pelo acesso público, só que o acesso público ele não dá muitos detalhes que são fundamentais para o gestor que está organizando esse trabalho, né? A gente precisa de alguns dados fundamentais que só o acesso restrito, por exemplo, eu estou acessando aqui por meio da minha conta, que a gente consegue verificar dados relacionados ao cartão do SUS profissional e também ao CBO desse profissional. Esse cartão do SUS e CBO, ele não está presente no relatório público. Ele até gera um relatório, né, mas a gente não tem essas especificidades que o acesso restrito possui, né? Por que é importante isso? Porque a gente pode conferir se o problema que está relacionado ao registro desse profissional talvez esteja relacionado com o SINES, né? Então, quando a gente acessa o site do SINES, puxando pelo número do cartão do SUS desse profissional, a gente consegue visualizar melhor como é que está o dado ali presente no SINES, porque existe essa interoperabilidade entre SUS com o SINES para validar essa informação, né? E como é um dado que a gente identifica uma reprovação de um determinado profissional, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode deixar isso público. Por isso que só o acesso restrito permite visualizar isso. Lógico que, como eu estou dentro do meu acesso aqui, eu não vou estar mostrando, né, um exemplo relacionado a um determinado município, porque vai estar mostrando quais profissionais tiveram dados aprovados ou reprovados, certo? Mas eu vou explicar como é que funciona esse relatório de validação. A gente pode estar escolhendo o nosso mês, por exemplo, eu vou escolher outro a gente pode estar escolhendo um município, né? Lógico que pelo acesso restrito municipal só vai mostrar o seu município aqui, certo? A gente escolhe o nosso município e a gente escolhe qual competência, qual mês a gente quer visualizar.
Por exemplo, eu quero visualizar os dados que estão relacionados a março de 2026. Perceba que existe duas opções aqui, uma relacionada à produção e uma relacionada a envio. Qual a diferença de produção para envio? O envio, ele está relacionado ao dado que chegou lá no centralizador nacional. Sabe aquele dado que a gente enviou? No momento que ele chegou lá no centralizador nacional, ele vai estar na opção aqui de dado como envio. O dado relacionado à produção, ele está relacionado aos dados existentes dentro de uma janela temporal de 120 dias. Ou seja, ele vai pegar os dados que estão ali presentes até o 10º dia útil, mas também os dados relacionados a 120 dias, né? Por isso que quando a gente olha aqui relatório por produção, se a gente olhar hoje, por exemplo, e depois olhar amanhã ou depois de amanhã, esses dados eles vão estar um pouquinho diferentes, porque ele está recebendo dados complementares, certo? Depois a gente vai vir aqui em validação. O nosso objetivo é olhar somente o que está reprovado. Se vocês quiserem visualizar o que está aprovado, tudo bem. Mas como a gente quer visualizar somente o que está dando erro, a gente vai clicar em reprovado, data inválida e só. Duplicado, sabe aquele dado que subiu mais de uma vez e que representa a mesma coisa, né, que vai aparecer ali como dado duplicado? Ele não tem problema, porque o Ministério ele sempre pega um desses dados que foram duplicados, né? Ele descarta o outro e pega somente um, certo? O data inválida é quando fugiu ali da data, né? A gente colocou uma data acima da, da data atual, por exemplo. Estou no dia 26, eu registrei como dia 27. Vai dar problema como data inválida. Reprovado, ele leva em consideração esses critérios: SINES, INE, PROF e CBO. O SINES é quando o número não está batendo com aquele código do estabelecimento. O INE é quando o número não está batendo com o código do Identificador Nacional de Equipe. O CBO é quando um profissional ele tenta registrar uma determinada atividade, ou um atendimento individual, por exemplo, que não está relacionado ao seu CBO. Por exemplo, se um psicólogo pudesse registrar ah, o SEGTAP, deixa eu ver aqui, o SEGTAP de pré-natal do parceiro, por exemplo, né? Pelo SSAPS não vai nem mostrar, mas vamos dar um exemplo que, né, dentro do nosso exemplo aqui, que esteja mostrando o SIGTAP de pré-natal do parceiro e o psicólogo resolve registrar que foi feito o pré-natal do parceiro. O pré-natal do parceiro é um SIGTAP que só o médico enfermeiro consegue registrar. Então, quando esse dado chegar aqui no CISAB, ele vai ser reprovado por CBO, porque a gente está visualizando aqui um CBO que não está condicionado a registrar um determinado procedimento, né, uma determinada atividade, um determinado tipo de atendimento individual. O PROF é quando o cartão do SUS, do profissional, ou o número do CBO não está batendo com aquilo que está no SINES. Então, perceba que a gente tem muita coisa no SINES que está relacionada a essa interoperabilidade, que se tiver uma divergência, vai estar reprovando por SINES, por INE, por PROF, certo? A gente não precisa selecionar aqui porque eu já selecionei a opção reprovada. Depois a gente vai vir em ficha e vai selecionar a ficha de atividade coletiva. Lembrando, tudo que for mostrado aqui pode estar relacionado ao PSE, mas pode estar relacionado à parte do tabagismo, às atividades realizadas pelo Polo da Academia da Saúde, as reuniões de equipe, né? A gente vai ter uma visualização geral do que está acontecendo, do que está relacionado ao preenchimento das fichas de atividade coletiva pelos nossos profissionais, né, de um determinado município em uma determinada competência, certo? Sim, outra coisa que eu esqueci, a opção de coluna, marca todas, porque a gente precisa ter um detalhamento melhor disso. Depois a gente vai estar clicando aqui em ver em tabela ou baixando. Eu não vou fazer isso porque vai estar mostrando, né, os dados sensíveis aqui que estão sendo protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, relacionados aos dados que os profissionais geraram, né, mas
O gestor que consegue o acesso restrito aqui no CISAB, ele consegue baixar esse relatório e aquilo que estiver dando erro, né, que estiver sendo reprovado, compara com o que está lá no Sines, se tem alguma diferença, porque se tiver alguma diferença, dá para consertar isso, né? E caso a gente tenha alguma atividade coletiva que foi reprovada, é só a gente registrar de novo, né? A gente não precisa realizar uma nova atividade coletiva. Faz um registro de novo, corrigindo o problema que foi feito, para que essa produção ela possa ser aceita e contabilizada para o município. Depois eu vou estar gravando um vídeo explicando melhor, né, o programa Saúde na Escola, mostrando para vocês o painel que eu construí, né? É uma estratégia que pode ser adotada por outros municípios, o que ajuda bastante nesse monitoramento, né? Porque a gente precisa discutir os dados também. Não é só executar as atividades coletivas, mas discutir esses dados também. A gente precisa monitorar e avaliar o que está sendo feito. E também a parte qualitativa, né? Aquilo que a gente está levando para as nossas escolas e creches estão sendo significativas, a gente está conseguindo fazer mudanças positivas e tornando as escolas e creches espaços saudáveis e seguros, isso também precisa ser levado em consideração. Então, se esse conteúdo ele foi útil para você, compartilha com sua equipe, né? Compartilha com outro profissional que esteja engajado nessas atividades coletivas. Comenta o que é que vocês estão fazendo dentro dos municípios de vocês, as dúvidas que vocês estão tendo, né? E deixa o like também, compartilha o meu canal, né, para outras pessoas também. Não só esse vídeo, mas o canal como um todo, para que a gente consiga estar crescendo aqui e me estimulando na produção de conteúdo, certo? Vou estar encerrando aqui agora.